hoje eu vim trazer uma explicação que muita gente veio me perguntar nesses últimos 2, 3 dias, né? Que a gente está vendo aí a pandemia de Covid-19, a questão aí do coronavírus, das bolsas caindo, né? Do dólar batendo tetos enormes, e muita gente me pergunta sobre isso. E assim, eu sempre penso, gente, é muito complexo da gente entender isso. Eu acho que mercado financeiro é uma questão muito complexa, que até eu mesma assim, não entendo todas as nuances, porque eu não sou economista, sou geógrafa, mas eu adoro saber sobre essas coisas. E aí, pessoas me perguntaram, Jéssica, por que o dólar oscila tanto, né, em relação ao real? Porque a gente às vezes tem dólar muito alto e dólar muito baixo, tá? Então isso aí eu acho que é uma coisa mais tranquila de explicar, porque basicamente a gente tem 3 fatores que atuam para que eu tenha dólar subindo e dólar descendo, tá? A gente vai ter que entender que é o seguinte, o dólar ele é uma moeda muitíssimo importante, porque ele é uma referência monetária no mundo inteiro. E quando eu falo de referência monetária, porque assim, principalmente durante o século XX, os estados se fortaleceram muito como economia. E acabou que a gente chegou a um ponto de ter o dólar como referência para as transações comerciais. Mas não somente para as transações comerciais, como por exemplo também para a questão de importação e exportação. Então a gente tem uma circulação de dólar muito grande no mundo inteiro, o que faz com que essa moeda seja extremamente forte às outras moedas, tá? Mas em relação ao Brasil, como a gente vai entender por que o dólar ele cresce e por que ele sobe e ele desce tanto em relação à nossa moeda? Existe a primeira coisa, quando a gente fala de balança comercial favorável. E aí a gente tem que falar sobre déficit ou superávit comercial. O que isso significa na prática para a gente? Vamos pensar o dólar como uma mercadoria, tá? Se eu tenho muita mercadoria no mercado e eu tenho poucas pessoas comprando, então significa que eu tenho uma oferta muito maior do que a demanda. Se eu tenho uma oferta muito maior que a demanda, significa que então que esse produto ele está muito no mercado, tá? Então significa que eu tenho uma oferta muito grande dele, então os preços vão cair. Então a gente tem que pensar um dólar da mesma forma. Se eu tenho muito dólar circulando para poucas pessoas querendo esses dólares, né, significa então que eu vou ter uma queda do preço do dólar. Quando que eu vou ter esses momentos de muito mais dólares do que demanda? Quando o Brasil ele importa mais do que exporta, significa que a gente tem uma necessidade muito maior de dólar. Então a gente precisa de muitos dólares. Se a gente precisa de muitos dólares, significa que a demanda por esses dólares vai ser maior, então significa que o dólar vai aumentar. Em compensação, ao contrário, quando a gente exporta mais do que importa, ou seja, a gente está vendendo, a gente está tirando de circulação esses dólares, a gente vai ter uma tendência do dólar diminuir e aí a valorização do real. Então, quando a gente está... Isso é uma questão de oferta e demanda, tá? Se eu tenho uma demanda muito maior por dólar, né, no caso de importação, significa que esse dólar vai ficar mais caro. Tá? Então, se eu tenho uma exportação, se eu estou vendendo mais, estou tirando de circulação esses dólares, então esse dólar também vai cair. Tá? Então, vou ter uma valorização do meu real. Então, quando a gente está falando de importação e exportação, a gente está falando de oferta e demanda desses dólares, mas a gente também está falando sobre uma balança comercial favorável. Então, a gente precisa manter sempre uma balança comercial favorável positiva no Brasil, que é uma ideia de exportar mais do que importar. Então, uma ideia de vender mais do que comprar. Então, se a gente vende mais do que compra, a gente tem então uma balança comercial favorável, né, uma positiva para a gente. Então, o dólar ele vai tender a baixar, tá? Então, significa que a gente precisa fortalecer nosso mercado, né, tanto aí o mercado interno quanto o externo, né, melhorar as relações de comércio exterior com os outros países para que a gente possa aumentar as nossas vendas e diminuir as nossas compras. Então a gente aí vai ter uma questão de abaixar o dólar ou não, tá? Então é por isso que toda hora a gente vê questões na mídia falando sobre o dólar subindo ou o dólar descendo, porque tem reflexos diretamente na postura que nós temos como comércio, né, como economia, frente à venda e frente à compra, ou seja, frente à importação e à exportação. Tudo bem? Outra questão muito importante que a gente tem para poder entender sobre a oscilação do dólar ou não é a questão de moeda estrangeira, não de moeda, né, mas da questão de estrangeiros no nosso país e turistas brasileiros no outro país, principalmente os Estados Unidos.
Por exemplo, se a gente tem muitos turistas brasileiros indo em direção a países, né, que tem o dólar como moeda, como os Estados Unidos, né, no caso aí, que a gente possa usar o dólar como moeda, o que acontece? Se eu tenho muito turista nos Estados Unidos, significa que eu precisar dentro do meu país ter uma demanda de dólar muito maior, tá? Então eu vou ter que ter muito mais dólar circulando no meu país, porque esses turistas vão necessitar desses dólares. Então, se eu tenho muita necessidade de dólar, significa que esse dólar vai aumentar, tá? Então significa que eu tenho uma demanda maior do que a minha oferta, então significa que o dólar também vai aumentar. Bem, por outro lado, quando a gente tem muitos turistas aqui no Brasil, significa que a nossa moeda ela vai se fortalecer, porque é o caso contrário, tá? Então significa que eu vou ter mais necessidade de real. Então, se eu tiver mais turistas estrangeiros no Brasil, eu tenho uma maior circulação da minha moeda e eu posso ter um fortalecimento da minha moeda frente ao dólar, tá? Então, o dólar ele também sofre influências muito grandes do turismo, tá? Então, quanto mais turistas lá fora, então mais necessidade de moeda, mais necessidade de dólares. Então, quanto mais turistas aqui no nosso país, então menos necessidade de dólares, mais necessidade de fortalecimento da nossa moeda, tá? Então, é por isso que a gente vê o tempo inteiro os governos, principalmente o governo federal, né, fazendo campanhas de turismo nacional. Então, que é uma ideia também de fortalecer a nossa economia. A terceira, e bastante importante, fala sobre as taxas de juros nos Estados Unidos. Quando eu tenho taxas altas de juros nos Estados Unidos, significa que qualquer investidor vai olhar os Estados Unidos como um mercado muito mais propício, né, de ser investido, porque os rendimentos lá vão ser mais altos. Então, quanto mais juros, maior rendimento, tá? Então, também o contrário existe no Brasil. Se a gente não tem taxas de juro baixo, significa que os investidores eles vão tender a não vir para o Brasil, porque os rendimentos vai ser baixo, tá? Então, quando os Estados Unidos eles colocam taxas de juros altas, significa que eles atraem muito mais investidores do que a gente. E aí, gente, quando a gente vê taxas de juros no Brasil, que é uma outra coisa muito complexa, a gente também vai analisar, né, quais são as posições do governo frente a isso, né, de fortalecer a economia para aumentar os juros e atrair esses investidores, tá? Outra coisa que é muito importante quando a gente pensa nisso, né? Essas são as três questões mais importantes para a gente entender a oscilação do dólar ou não, é perceber que assim, a percepção de risco de um país, ele também vai influenciar na questão de atração de investidores ou não, atração de empresas ou não para investir aqui no Brasil. Se uma empresa, né, se o investidor ele tem uma percepção de risco muito grande de um país, por exemplo, se aquele país, né, ele está instável politicamente, se ele está instável economicamente, né, esses investidores, essas empresas, elas vão tender a não investir no Brasil. E isso faz então com que aumente o dólar, né, já que a gente tem as transações comerciais, né, todas as relações financeiras acontecendo no mundo em dólar. Então, se a gente tem baixas taxas de investimento no Brasil, significa que o dólar também vai subir. Então, a gente precisa diminuir a percepção de risco que existe no Brasil para que a gente possa atrair investidores, atrair empresas, né, e esse dólar abaixar. Quanto mais, por exemplo, mais instabilidade associada àquele país, né, mais o dólar vai aumentar. É muito comum também, né, o que a gente viu agora. Por que a gente está tendo um aumento do dólar, uma queda da bolsa, né, frente ao surto do Covid-19? Bem, a percepção do mercado é que quando tem surtos, né, quando tem problemas econômicos mundiais, que o investimento ele seja feito em uma moeda que seja forte, que, por exemplo, é a moeda norte-americana. Então, as empresas vão tender a sair de países com moedas fracas para ir em países com países mais fortes, tá? Só que é o seguinte, essas relações, né, intrínsecas financeiras, que são extremamente complexas, né, elas acabam se deteriorando. E aí as bolsas de valores, elas começam, num efeito assim, manada, a caírem, o que a gente está vendo agora, tá? Então, as bolsas de valores, né, a gente percebe aí que estão caindo muito devido à questão de instabilidade mundial associado aí ao surto de Covid-19, do fechamento de fronteiras, né, e da questão de deterioramento dessas relações multilaterais que existem no mundo hoje em dia. Tá, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Foi o máximo de revisão que eu pude fazer para vocês, de simplificação, porque, assim, é bem complexo. Eu falei, gente, o que eu posso fazer para eles entenderem bem porque tá oscilando tanto o dólar, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Beijo e abraço e até a próxima.